Na aula de hoje nós vamos estudar a acentuação gráfica. Você vai entender de um jeito simples, prático e objetivo como acentuar corretamente as palavras da língua portuguesa. Eu sou a professora Eliane Vieira e se você é novo ou nova por aqui e ainda não é inscrito no canal, você tem uma missão agora. Tem um botãozinho vermelho aqui do lado direito do vídeo. Basta você clicar ali e fazer a sua inscrição no canal. É bem simples, bem rápido e é 100% gratuito. Já aproveita que você está por ali, já deixa o seu like, porque a aula de hoje tem muitos exemplos, muitas dicas para você aprender a acentuar corretamente as palavras da língua portuguesa. E para a gente começar, o que é a acentuação gráfica? A gente precisa definir o que é a acentuação gráfica. Bom, a acentuação gráfica vai tratar da posição correta do acento gráfico nas palavras. E aí pode surgir uma pergunta, mas o que é acento gráfico ou quais são os acentos gráficos da língua portuguesa? Eu vou te dizer exatamente agora. São 3 acentos. Nós temos 3 acentos na língua portuguesa. O primeiro acento, lá na escola, a professora falava que era o grampinho da vovó. Não sei se você sabe dessa história aqui do grampinho da vovó. Se na sua escola falava assim, coloca aqui na descrição do vídeo, ó. É o grampinho da vovó. O grampinho da vovó é chamado de acento, o que? Isso, agudo. Daqui a pouco eu vou te falar qual é a função do acento agudo. Então esse é o primeiro. O segundo é o chapeuzinho do vovô. Então, chapeuzinho do vovô aqui, vamos tentar fazer um chapeuzinho bem bonitinho aqui, vamos tentar, não sei se eu vou conseguir. Quem já está inscrito aqui no canal sabe que eu tenho um problema sério com desenho, mas ficou mais ou menos aqui. Então, o chapeuzinho do vovô é chamado de acento circunflexo. O acento circunflexo, obviamente, tem uma função e daqui a pouco eu vou falar para você qual é essa função. E o terceiro acento é esse aqui, o acento gráfico é esse aqui, ó, que é chamado de acento grave. Isso aí. É aquela história da crase? Você já deve ter ouvido falar nessa história. Então, o nome do acento é grave, mas a crase é a fusão de 2 elementos iguais. Então, o que você viu aqui? Que nós temos 3 acentos gráficos na língua portuguesa. O primeiro, acento agudo, o segundo, acento circunflexo e o terceiro, acento grave. Qual é a função do acento agudo na língua? Bom, a função do acento agudo é marcar a posição da sílaba tônica. Guarde esta expressão que daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre ela. Então, é marcar a posição da sílaba tônica e, além disso, indicar o timbre aberto. É por isso que a gente fala vó. Ou seja, nessa construção, a gente está nesse exemplo, nós estamos marcando a posição da sílaba tônica e estamos também indicando o timbre aberto. Vó, timbre aberto. Só que existe a possibilidade de o timbre ser fechado. Então, entra em cena o acento circunflexo. Por quê? Ele vai marcar, além da posição da sílaba tônica, o timbre fechado. É por isso que nós falamos vovô, timbre fechado, tudo bem? E o acento grave, como você já viu, qual é a função dele? É marcar a fusão de 2 vogais iguais. Então, a gente coloca aqui o acento grave indicativo da crase. Nesta aula, nós não vamos falar sobre o acento grave. Eu já tenho outras aulas sobre o uso do acento grave, as regras do acento indicativo de crase aqui no canal. Se você quiser, você pode assistir sem problema algum. Eu vou aproveitar, na verdade, eu vou deixar aqui na parte da descrição, tem um título assim, ó, aulas que eu recomendo. Então, eu vou colocar as aulas de acento grave, de crase, de uso do acento grave indicativo de crase logo nas primeiras posições. Então, após você terminar de assistir a esta aula, você pode assistir também as aulas de crase, tudo bem? São aulas bem legais e elas valem muito a pena. Então, vamos lá, ó. Acento agudo, acento circunflexo e acento grave. Lembra que eu falei de uma história aí de posição da sílaba tônica? Então, a gente vai entender isso melhor agora. O que é uma sílaba tônica? A sílaba tônica é a sílaba mais forte. Eliane, legal, mas
né? Não ajudou muito essa história aí, não. Pois é, não ajuda quando a gente não tem uma palavra pra gente compreender isso, aplicar isso que a gente aprendeu aqui na parte teórica. É por isso que eu vou te dar agora um exemplo, ó. É o nosso primeiro exemplo aqui. A palavra casa, ela tem uma sílaba tônica, ela tem uma sílaba mais forte. Mas como é que eu faço para descobrir a sílaba tônica da palavra casa? É muito simples, basta você falar isso. Você tem que falar a palavra casa e, obviamente, você tem que observar onde você está colocando um pouquinho mais de força, um pouquinho mais de intensidade. Vamos tentar fazer isso agora? Eu falo aqui, você fala aí e eu vou te mostrando como é que você vai fazer na prática. Ó. Ontem eu fui à casa da Fernanda. Casa, 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 casa. O que acontece? Quando a gente fala a palavra casa, naturalmente a gente coloca um pouquinho mais de força, um pouquinho mais de intensidade aqui, ó. Casa, casa, casa. Então a sílaba mais forte está no K. Então, aqui nós temos uma sílaba tônica. A outra sílaba que está aqui é uma sílaba, deixa eu colocar aqui, uma sílaba átona, porque é uma sílaba mais fraquinha. Em relação à acentuação gráfica, o que vai nos interessar? Esta aqui, ó, a sílaba tônica, porque dependendo da posição da sílaba tônica, as palavras terão uma classificação. E aí, dependendo do final dessas palavras, você vai colocar acento ou não. Vou te explicar melhor essa história daqui a pouquinho. Antes, eu quero te dar um outro exemplo. Ó. Digamos que a gente fale a palavra ônibus. Ônibus. Aí eu quero saber qual é a sílaba tônica. Na verdade, eu já vou colocar o acento aqui, porque daqui a pouco eu vou te explicar como é que a gente vai colocar, quais são os critérios que nós utilizaremos para colocarmos o acento nas palavras. Então, eu já vou deixar aqui com acento. Vou te mostrar uma sem acento e a outra com acento, tudo bem? Então, vamos lá. Ônibus. Ônibus. Tá falando comigo? Ó? Ônibus. Onde está a sílaba mais forte? Ônibus. 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 Perceba que, ó, ônibus, o corpo vai até para frente para ajudar. Então, isso aqui quer dizer que ônibus, ou seja, esse o aqui, esse on, significa que aqui está a sílaba tônica, a sílaba mais forte. E as outras sílabas são chamadas de átonas, tudo bem? Então, você sempre vai trabalhar com essa oposição, forte e fraco. Porém, sempre lembrando que, em relação à acentuação gráfica, ou para acentuar corretamente as palavras da língua portuguesa, você só deve se preocupar com a sílaba tônica, tudo bem? E também tem mais um detalhezinho, mas eu vou te contar daqui a pouco. Então, o que nós vimos aqui é que a sílaba tônica é a sílaba mais forte de uma palavra. Como é que a gente faz para identificar? A gente precisa falar a palavra e verificar onde está a sílaba mais forte. E o que você viu aqui é que podem existir palavras sem acento gráfico e com acento gráfico. Nós vamos entender daqui a pouco por que a gente coloca acento gráfico aqui em ônibus, nesta sílaba tônica, e por que aqui não tem acento na palavra casa. Antes disso, eu preciso te dizer o seguinte, eu preciso te dizer que em relação à posição da sílaba tônica, ou seja, dependendo da posição da sílaba tônica nas palavras, estas palavras receberão uma classificação, um nome especial. Nós vamos colocar essas palavras em grupos. E aí existem 3 grupos, 3 classificações. Quais são essas classificações? Você já deve ter ouvido falar nesses nomes lindos e maravilhosos aqui. Bom, então em relação à posição da sílaba tônica, as palavras serão classificadas em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. O que é uma palavra oxítona de uma vez por todas? Porque, Eliane, olha só, eu já estudei essa história na escola. Eu sempre escuto esse negócio de oxítona, paroxítona e proparoxítona, não sei para que isso serve, não sei como isso vai me ajudar a acentuar corretamente as palavras. Nesta aula você vai aprender. Eu tenho certeza que ao final da aula você vai saber muito mais de acentuação gráfica do que antes. Então vamos entender o seguinte. O que é uma palavra oxítona? Bom, uma palavra oxítona, ela tem uma particularidade, uma característica. E essa característica é que vai diferenciar uma oxítona de uma palavra paroxítona, de uma palavra
proparoxítona. Que característica é essa? É algo muito simples. É a posição de quem? Da nossa amiga sílaba tônica, exatamente isso. Então, se a sílaba tônica for a última, o nome dessa palavra, ou seja, a classificação dessa palavra será isso, oxítona. Mas aí vem uma pergunta. Eliane, como é que eu vou saber se a sílaba tônica é a última? Bom, é algo muito simples. A gente vai precisar, de novo, falar. Nós vamos precisar repetir as palavras, pelo menos no início, assim. Depois você vai pegando a prática e você vai conseguindo identificar isso de uma forma mais tranquila. Antes de te mostrar como é que a gente vai fazer isso, ou seja, com os exemplos, eu quero te dizer o seguinte, para que o meu coração fique tranquilo e você não confunda isso aqui, ó. Digamos que este meu exemplo aqui seja uma palavra aqui de 3 sílabas. Então, sempre você vai contar, ó, da direita para a esquerda. Então, começa do final. É da direita para a esquerda. Nunca da esquerda para a direita, ok? Então, é sempre da direita para a esquerda. É a contagem que você vai fazer. Então, se a sílaba tônica for a última, como eu falei aqui para você, o nome dela será oxítona. Então, eu vou colocar aqui oxi, porque lá na Rota de Estudo, que é a minha plataforma de língua portuguesa, eu falo com os meus alunos oxi e tá tudo certo, todo mundo consegue identificar uma palavra oxítona, paroxítona, proparoxítona, saber o que é hiata, enfim, a galera lá tá bem afiada. Inclusive, se você quiser estudar comigo na Rota de Estudo, vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Então, vamos lá. Então, é sempre da, ó, direita para isso, esquerda. Então, você não vai esquecer isso. Se a sílaba tônica for a última, o nome da palavra será oxítona. Vamos ver um exemplo, ó. Maracujá. Maracujá. Fale comigo. Maracujá. Perceba e receba também essa informação. A sílaba tônica da palavra maracujá não importa o tamanho, não importa a quantidade, não importa o tamanho da palavra. Sempre haverá uma sílaba tônica. E é isso aqui que você vai ter que se preocupar, ó. Sempre, a sílaba tônica tem que ser a última, a penúltima ou a antepenúltima. Ah, mas ele tem 4 sílabas. Não importa. Daqui para cá você nem sequer vai olhar. Você sempre vai olhar da direita para a esquerda. Então é última, penúltima e antepenúltima. Só isso, graças a Deus, amém, será a nossa preocupação. Então vamos lá. Maracujá. Maracujá. A sílaba tônica está exatamente aqui, ó. Vamos fazer a divisão? É o que acontece aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Tem 4 sílabas a palavra maracujá. Porém, eu só vou em relação à classificação das palavras quanto à sílaba tônica, eu só vou até aqui. Passou daqui, eu não me preocupo mais, tudo bem? Então, a sílaba tônica é a última, é uma oxi, portanto, e a palavra maracujá recebeu um acento. Por que ela recebeu um acento? Calma que daqui a pouco a gente vai ver, eu vou te explicar essa história direitinho. Agora vamos ver uma outra palavra, ó. Para uma é grandona e a outra é pequenininha, para você não achar que tem relação. Não tem relação, não importa o tamanho da palavra. Ah, uma palavra oxítona é sempre aquela palavra pequenininha? Não, olha aqui. Maracujá tem 4 sílabas. Mas tupi, olha aqui, uma outra coisa interessante. Tupi. É uma palavra que só tem 2 sílabas. E onde está a sílaba tônica? Aqui, ó, é a última. Portanto, é uma oxítona. Agora, olha só que curioso. A palavra maracujá tem acento. Olha aqui o grampinho da vovó. E é uma oxítona. E a palavra tupi também é uma oxítona, mas ela não tem acento. E aí? Por que isso acontece? Por que algumas palavras oxítonas têm acento e as outras não têm? Calma que a gente vai estudar isso daqui a pouco. Vejamos agora a segunda classificação, as palavras paroxítonas. Bom, as palavras paroxítonas, ó, a sílaba tônica estará aqui. Então, será aqui, ó, uma palavra paro. Então, a sílaba tônica está aqui. Esta aqui eu te falei que era a última. Vou colocar aqui para você. Esta é a penúltima. Então, última, penúltima. Então, a sílaba tônica aqui, ó, penúltima, qual a classificação? Isso aí, uma palavra paroxítona. Vejamos alguns exemplos, ó. Tórax,
tórax. A sílaba tônica está aqui, é uma paro, portanto. E a palavra mesa, mesa, mesa. Eu não falo mesa. Mesar, eu vou sentar a mesar. Não, ninguém faz. O pessoal vai falar, deixa eu falar. Se você falar isso, as pessoas vão falar, você está falando de quê? Por quê? Você colocou a sílaba tônica em mesar, por exemplo, você colocou a sílaba tônica no lugar onde não existe. Não, a sílaba tônica não é ali. A sílaba tônica está na penúltima sílaba, então é mesa. Mesa, tá vendo como é que tudo vai fazendo sentido quando você estuda de uma forma organizada, sequencial, direta, uma forma assim, sem enrolação? É o que acontece aqui e pronto. É exatamente assim que eu te ensino na rota de estudo. Então a palavra mesa, olha aqui, ó, é uma paroxítono. Por quê? A sílaba tônica é a penúltima. E aí, de novo aquela pergunta, mas Eliane, tórax tem acento, mas mesa não tem. Por que algumas palavras paroxítonas têm acento e as outras não têm? Nós vamos entender isso daqui a pouquinho. E as palavras proparoxítonas? Bom, as palavras proparoxítonas, elas estão aqui, ó, neste quadradinho aqui, ó. Propa. Vou colocar aqui. Então, aqui é a sílaba tônica, tudo bem? Essas bolinhas aqui, dá para você entender meu esquema aqui. São as sílabas tônicas. Então, aqui é a antepenúltima. E eu, se fosse você, anotaria isso aqui. Eu anotaria porque isso aqui te ajuda demais. Esses exemplos, essa parte gráfica assim, para você entender, né? Os meus desenhos malucos aqui, isso vai te ajudar. É algo que o seu cérebro ele vai conseguir interpretar melhor e fazer o quê? E colocar essa informação na memória de longo prazo. Aí você não esquece mais. Você não consegue, muitas vezes, lembrar aquilo que você estudou porque você não faz algumas conexões, fazer alguns desenhos. Isso tudo ajuda o seu cérebro a colocar as informações, tirar, na verdade, as informações da memória de curto prazo e colocá-las na memória de longo prazo. Tudo bem? Vamos voltar aqui para as proparoxítonas. Olha só, a gente já viu que a propa, a sílaba tônica é a antepenúltima. Então vamos ver aqui, ó. Árvore. Tem 3 sílabas. Perfeito. Qual é a sílaba tônica? Árvore. 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 Ó, a sílaba tônica está aqui. Então ela é uma propa. Propa. Tudo bem? Então a palavra proparoxítona. Algo que também é interessante, deixa eu voltar aqui para te dar um exemplo. Vou fazer assim, aqui, ó. Vou colocar este exemplo aqui. Celular. Se você tiver muita dificuldade de identificar a sílaba tônica, porque eu sei que tem gente que tem mais facilidade, outras pessoas têm um pouco mais de dificuldade, e isso é natural, você está aqui para aprender. Então eu quero te dar uma dica. Se você tiver muita dificuldade, o que eu sugiro que você faça? Pegue uma palavra e faça isso aqui que eu vou te mostrar. Olha só, como é que eu pronuncio essa palavra? Eu falo celular. Eu vou pegar o meu celular. Não, a gente não fala desse jeito. Então, o que eu sei? Ó? Celular. Eu estou colocando a tonicidade, ou seja, a sílaba tônica nessa minha palavra hipotética está aqui. Só que eu vi que eu não falo assim, as pessoas não falam assim. Se eu chegar ali e falar, pega aí o meu celular, o pessoal vai rir de mim. Então, o que eu sei? Que a sílaba tônica não está aqui. Pronto. Vamos por eliminação, porque o meu objetivo aqui é que você aprenda esse negócio de uma vez por todas, tudo bem? Porque isso é a base para você entender a acentuação gráfica. Perfeito. Vimos que a sílaba tônica não é o C. Vamos ver a próxima sílaba, ó. Lu. Eu vou ali e vou pegar o meu celular. Celular. É assim que a gente fala. É assim que as pessoas falam. Você tem um celular? Ninguém vai entender o quê? Tá falando de quê? Não sei. Então, o que eu aprendi aqui com esse meu exemplo? Que a sílaba tônica não está aqui. Agora vamos testar a última sílaba tônica. Celular. Celular. Agora perfeito. Agora encontrei a sílaba tônica, graças a Deus. O que eu sei? Que esta palavra aqui é uma palavra oxítona. Por quê? Nós já vimos que, para ser oxítona, a sílaba tônica tem que ser a última. E aqui, esta aqui é a última sílaba, a sílaba mais forte. Então é desse jeito que você vai fazer
no início, porque o início é assim mesmo, você vai precisar de um pouco mais de esforço e depois, aos pouquinhos, conforme você for treinando, o que vai acontecer? Vai ficar mais fácil para você, vai ficar mais automático, você vai ler a palavra, rapidinho você vai identificar a sílaba tônica. Então, essa é uma dica que eu dou para as pessoas que têm um pouquinho mais de dificuldade. De novo, você está aqui para aprender. E o meu objetivo é te ensinar a língua portuguesa, te ensinar a compreender essas regras, que muitas vezes a gente acha que essas regras não fazem muito sentido. Mas no fundo, elas fazem sim, tudo bem? Então nós entendemos aqui a classificação das palavras quanto à posição da sílaba tônica. Nós vimos que elas podem ser oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Eliane, agora como é que eu desvendo esse mistério de, maracujá tem acento e tupi não tem? Vem comigo que eu vou te mostrar 5 regras de acentuação gráfica. São todas as regras? Não, não são todas as regras não, mas são as mais importantes e aquelas que aparecem com mais frequência em provas, tudo bem? Então vamos lá, primeira regra, vamos falar das monossílabas tônicas. Aí você vai falar assim, mas aí você, né, professora? Você falou de oxítona, você falou de paroxítona, você falou de proparoxítona, aí você vem com monossílabas. Monossílabas. Vou te explicar rapidinho, é bem tranquilo. Você vai entender isso aqui de uma forma bem simples. Olha só pra cá, Mono é um. E sílabas? Isso aí, sílaba, só uma sílaba, monossílaba, uma sílaba. E tônicas significa que essas palavras têm tonicidade, tem força, é uma sílaba só com força. Por quê? Existem as monossílabas átonas, mas a gente não vai acentuar as monossílabas átonas. E aí, eu preciso te contar um segredo. O que vai fazer toda a diferença, sabe o que é? Vem cá, eu vou te falar. A terminação. Anote aí. Grave isso no seu coração. Se você estiver... eu ia falar, se você estiver assistindo a esta aula com um caderno, uma caneta, mas eu tenho certeza que você não está assistindo a esta aula não, você pegou um caderno, uma caneta, você está anotando. E para você que está anotando, eu sei que todo mundo está anotando, todo mundo está anotando. O que você vai fazer? Você vai anotar, vai colocar uma observação, você vai colocar uma estrelinha, você vai colocar uma seta, você vai colocar um coração, você vai colocar qualquer coisa que chame a atenção do seu cérebro. E escreva assim, o que faz a diferença é a terminação. Exatamente isso que vai fazer a diferença. Mas Eliane, só a terminação? Não, a gente já viu que a posição da sílaba tônica é lógico que vai fazer diferença na classificação das palavras. Nós vamos colocar as palavras em determinados grupos, dependendo da posição da sílaba tônica. Mas a gente vai avançar um pouco mais em relação a essa história. E aí eu preciso te falar que o que vai diferenciar, maracujá e tupi, maracujá é oxítona, tupi é oxítona, mas uma tem acento e a outra não tem. Qual é a cereja do bolo? É a terminação. Então anote aí, é a terminação da palavra que vai fazer diferença nessa história. Então vamos lá. Você vai acentuar todas as monossílabas tônicas? Não. Somente as terminadas em A, E e O, seguidas ou não de S. É por isso que você coloca acento na palavra pá. Pá é uma palavra monossílaba? Tem uma sílaba só. Aqui não dá para confundir não, né? Então tem uma sílaba só. Ela é tônica? Pá. Pá. Tem essa tonicidade. E ela terminou aqui em A. E se fosse seguida de S? Não tem problema não. Vamos colocar o acento do mesmo jeito. Por quê? Você já viu que nós vamos acentuar as monossílabas tônicas terminadas em A, E, O, seguidas ou não de S. Tudo bem? Mais uma. Ré. Ré tem acento. Por que tem acento? É uma palavra monossílaba tônica, tem força, não é átona, tem aquela tonicidade e ela terminou em E. Nesse caso aqui não está seguida de S, mas não tem problema algum. Mais uma, pôs. Pôs tem acento. Por que tem? É a forma do verbo pôr, tudo bem? Por que tem acento? Porque é uma palavra, monossílaba, vou colocar aqui uma palavra monossílaba, terminou em O, seguido de S, então vai receber acento sim. E lembrando aqui daquela questão do timbre, pôs tem U
isso aqui, ó, o chapeuzinho do vovô. Então, é o timbre fechado. Se fosse a palavra pó, pó, aí o timbre aberto. Então, nós vamos colocar o grampinho da vovó, tudo bem? Tem acento sim, porque é um monossílabo tônico. Então, a gente vai colocar acento. Então, essa primeira regra, tranquila? Vamos para a segunda. Agora, nós vamos entrar naquelas regrinhas que a gente, nas palavras, na classificação das palavras que a gente viu anteriormente. Mas, eu precisava falar desta aqui também, porque ela aqui é uma regra de acentuação gráfica também. Vamos lá? Oxítonas. Bom, nós vamos acentuar todas as oxítonas? Não. Porque nós vimos aqui, ó, que maracujá tem acento, é oxítono, mas tupi não tem acento, também é uma palavra oxítona. Nós só iremos acentuar as terminadas em A, E, O, seguidas ou não de S, em ENS. Agora fica mais fácil, ó. Maracujá. É uma oxítona? É. Tá aqui na nossa lista? Terminou em A? Tá. Então eu coloco o acento aqui. Tudo bem? Agora vejamos a palavra, ó, chulé. Será que chulé tem acento? Não sei. Vamos ver se chulé tem acento. Ó, chulé é uma oxítona? É uma oxítona sim. Terminou em E? Sim, terminou. Então a gente vai colocar acento em chulé. Cipó. Cipó. O princípio, pessoal, é o mesmo. É o mesmo. Você primeiro precisa identificar se é uma oxítona, paroxítona ou proparoxítona e depois verificar o quê? Isso aí, a cereja do bolo, que é a terminação da palavra. Então, aqui terminou em O. Se terminou em O, o que eu tenho que fazer? E é uma oxítona, porque tem que ser oxítona. Terminou em O? Terminou. Então, eu coloco acento em cipó. Ah, se fosse no plural, Eliane, não tem problema nenhum não. Por quê? Pode ser seguida de S também. Bom, vamos ver mais um aqui, ó. Amém. 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 Tem acento? Tem. Por quê? É uma oxítona, ó. Amém. Amém. A sílaba tônica está aqui, ó. É uma oxi, portanto. E terminou em M. Então, esse final em aqui é M, deve ser acentuado nas oxítonas. Mais uma aqui, ó. Parabéns. Tem acento em parabéns? Tem. Você sempre, na sua vida inteira, colocou acento em parabéns. Mas talvez você nunca tenha parado para pensar por que parabéns tem acento. Eu vou te falar agora. Na verdade, você já sabe, ó. Parabéns. Aqui é uma palavra oxítona e terminou em ENS. Tá aqui dentro da nossa regra. Se terminou em ENS, eu preciso colocar aqui, sim, o acento agudo, nesse contexto aqui. Eu coloquei todos os exemplos aqui com acento agudo. Eu vou colocar aqui com acento circunflexo, ó. Você. Vou colocar para você não achar que só vai ter acento agudo. Não. São aqueles dois. Pode ser agudo ou circunflexo. Vai depender do timbre. Então, na palavra você, ó. Você é uma oxi? É. Ela terminou aqui em E? Terminou. Tá aqui, ó. Dentro da nossa listinha. E agora o som é fechado. É diferente de chulé. Eu não falo chulé. Porque se eu falasse chulé, aí teria que ser aqui o acento circunflexo, mas eu falo chulé, então acento agudo. E você, acento circunflexo, portanto, porque o som é fechado. Então, vimos aqui as regras e os exemplos, passo a passo, para você entender e não confundir isso na hora da sua prova. Agora vamos avançar para a terceira regra. Antes disso, eu preciso te perguntar uma coisa. Você já se inscreveu no canal? Se você ainda não tiver feito a sua inscrição aqui no canal, tem um botãozinho aqui, ó, vermelho. É só você olhar para cá, ó, botãozinho vermelho. Clica ali, inscreva-se no canal. A sua inscrição é muito importante para mim. Porque aí eu sei que eu estou conseguindo atingir mais pessoas, ensinar mais pessoas, e isso vai me motivando a gravar mais vídeos, mais aulas, mais exemplos, mais dicas, mais questões comentadas para vocês. Tudo bem? Então, inscreva-se no canal e já aproveita o seguinte, se você ainda não deu o seu like, ó, tem um negocinho aqui, vocês sabem, tem aquele negocinho ali, basta você dar o seu like, aperta ali, porque você apertando ali, você está me dizendo assim, professora, gostei da aula, achei a aula bem legal, faça mais aulas nesse formato. E aí eu vou fazendo para vocês, tudo bem? Então, inscreva-se no canal, deixe o seu like e agora sim você está preparado para as regras das paroxítonas. Vamos ver, são várias porque, vou te falar, são muitas palavras paroxítonas na língua portuguesa.
É por isso que são várias terminações. Eu não vou falar de todas elas, dar todos os exemplos de cada uma delas, mas eu quero falar de algumas para você e a gente vai marcando aqui. E principalmente dessa aqui, ó, de tongo crescente ou de tongo decrescente. Eu vou te explicar como é que funciona essa questão aqui com um exemplo que cai bastante em prova, porque essas palavras paroxítonas terminadas em ditongo vêm caindo com uma certa frequência nas provas e eu quero que você esteja muito bem preparado. Então vamos lá, ó. Útil. Útil. Bom, a palavra útil tem acento. Muito bem. Por que ela tem acento? Porque é uma paro, ou seja, a sílaba tônica é a... Falou? Ó, eu quero ouvir. A sílaba, se for paroxítona, a sílaba tônica tem que ser o quê? Isso, a penúltima. A gente viu isso, ó, anteriormente. Tá aqui, ó. Penúltima, tudo bem? Então vamos voltar aqui para o nosso exemplo. Útil é uma paro. Muito bem. Qual a terminação? L. Tá aqui, ó. Tá na nossa lista. Então tá perfeito. Então, uma paroxítona terminada em L, eu vou acentuar sempre as paroxítonas terminadas em L. Vou te dar mais um exemplo, ó. Caráter. Caráter tem acento. Muito bem, mas por que tem acento? Porque a sílaba tônica está aqui, portanto, é uma paro. Uma paroxítona e terminou em R. Se terminou em R, eu vou aqui na minha listinha. Tem um R aqui? Tem. Então, eu já sei que a palavra caráter é acentuada por ser uma paroxítona terminada em R. Vamos para mais um exemplo, ó. Júri. Júri tem acento. Mas por que tem acento? Porque a sílaba tônica está aqui na... Isso aí, penúltima, portanto, é uma paroxítona e terminou em I. O I está aqui na nossa regrinha. Vou colocar mais uma aqui para você, ó. Órfão. Órfão. Órfão tem acento. Por que tem acento? Porque é uma palavra paroxítona terminada aqui, ó, em an. Tá aqui, ó, dentro da nossa regrinha, dentro das terminações das palavras paroxítonas. Agora eu quero te falar da palavra história. Por que história tem acento? Aqui muitos alunos confundem. Por quê? Olha só, olha para cá, presta atenção aqui, ó. História. História. A sílaba tônica está aqui, na penúltima, portanto, é uma palavra paroxítona. E a terminação dela, ó, ditongo. O ditongo aqui, primeiro eu tenho uma semivogal e depois uma vogal, portanto, é um ditongo crescente. Se é um ditongo crescente, está aqui, ó, dentro da nossa regra. Poderia ser também um ditongo decrescente, sem problema algum. Para a maioria das bancas, a justificativa do emprego, do acento aqui, ó, da acentuação na palavra história, é porque ela é uma paroxítona terminada em ditongo crescente, sendo mais específica. Só que existe uma outra possibilidade. Os gramáticos dizem que a gente pode fazer assim, ó, história, ou seja, separar isso aqui e formar, portanto, um hiato. E aí a justificativa seria o quê, ó? Seria uma propa eventual. Então, a gente pode também ter essa interpretação. As duas estão corretas. O que você vai fazer na hora da sua prova? Você vai analisar as alternativas. Ou a banca vai colocar que é uma paroxítona terminada em ditongo, ou ela vai dizer que é uma proparoxítona eventual ou acidental. Você também pode encontrar este nome na sua prova. Se aparecer isso, é uma proparoxítona eventual ou acidental. Também está correto. A gramática nos autoriza a classificar a palavra história desta forma, tudo bem? Então, essa aqui é uma observação, sugiro que você anote, porque esse tipo de palavra cai muito em prova, tudo bem? Vamos para a quarta regra? Vamos falar agora das proparoxítonas. As proparoxítonas são muito fáceis, porque todas, sem exceção, são acentuadas. Foi por isso que a gente colocou acento aqui, ó, na palavra ônibus. Eu tinha falado para você que a gente ia falar melhor sobre esta palavra. Chegou o momento, ó, ônibus. Por que ônibus tem acento? Porque é uma proparoxítona. E é uma proparoxítona, tem que ver terminação? Não. Todas as proparoxítonas são acentuadas. A gente viu aqui, ó, bem simples, bem tranquilo. A gente não precisa ficar preocupado. Vou te dar mais um exemplo, ó. Quilômetro.
por exemplo, quilômetros. Então, eu coloco o acento aqui porque, ó, é uma proparoxítona, vou só dividir aqui para você, a sílaba tônica está aqui, portanto, aqui, ó, é a antepenúltima sílaba, como nós vimos anteriormente. Então, se é proparoxítona, todas as proparoxítonas são acentuadas. Não preciso me preocupar com terminação. Graças a Deus por isso. Agora vamos ver a quinta regra sobre os hiatos. Aí aqui a gente precisa ter um pouquinho mais de cuidado, porque a regra dos hiatos tônicos, ela tem algumas especificidades. Eu vou mostrar tudo isso para você aqui com os nossos exemplos. Então, quais são os hiatos tônicos de que eu estou falando? Ó, I e U são só esses. Eu vou te dar aqui alguns exemplos para a gente entender isso aqui, ó. Proteína. Por que a palavra proteína tem acento? A primeira coisa, nós vamos dividir esta palavra. A segunda coisa, nós vamos verificar o seguinte, que aqui existe um hiato. Mas, Eliane, o que é um hiato? O hiato são duas vogais em sílabas distintas, em sílabas separadas. Então, aqui eu tenho uma vogal e aqui também uma vogal. Agora, para ter acento, eu preciso, ó, pensar no I ou no U. Vou te dar um exemplo com o I, daqui a pouco com o U também. O I, nesse contexto, ou o U também, esses elementos precisam ser a segunda vogal do hiato. Então, neste contexto aqui, é a segunda vogal do hiato. Perfeito. Esse elemento, ele pode estar sozinho ou seguido de S, mas o S precisa ficar na mesma sílaba. Tudo bem? Então, pode estar sozinho ou seguido de S. Aí, você vai colocar o acento. Vou te dar um outro exemplo aqui, ó. Egoísmo, com essa questão do S aqui, seguido de S. Então, vamos lá, ó. Egoísmo. Bom, eu tenho aqui duas vogais em sílabas distantes, ou seja, em sílabas separadas, melhor dizendo. Então, isso aqui é um hiato. O I é tônico, egoísmo. Aqui está, portanto, a sílaba tônica, da mesma forma que em proteína, a sílaba tônica está aqui, e este I está seguido de S. Então, o que eu faço? Eu coloco um acento aqui em egoísmo. Tudo bem? Então, grave bem isso. Vou te dar um exemplo também com o U, para ficar bem claro para você, ó. Baú. O que acontece aqui, ó? Baú. Nós temos o U, ele é tônico, baú. Ele é o segundo elemento deste hiato e ele está sozinho na sílaba. Então, não tem conversa. Coloco o acento em baú. Da mesma forma que balaustre, ó. Balaustre. Vogal, vogal, ou seja, este U aqui é o segundo elemento da minha vogal, ele está seguido de S e ele é tônico. Então, o que eu faço? Balaustre, coloco aqui o acento neste hiato. Então, são os hiatos tônicos, foi o que você viu aqui. São esses princípios que você vai precisar seguir. Mas aí, vem a banca e faz assim, ó, juiz, aí coloca um acento aqui em juiz, para você identificar se está correto ou não. E aí, tem muita gente que coloca acento em juiz, raiz, mas olha só, não tem acento. Mas por que não tem acento? Por tudo isso que eu te expliquei aqui, ó. Em proteína, egoísmo, baú, balaustre, por todos esses motivos. Vamos ver bem rapidinho aqui, ó. Temos aqui um hiato? Sim, porque aqui tem uma vogal, aqui tem uma outra vogal. Esse I é o segundo elemento de uma vogal? É, sim. Esse I é tônico, ó, juiz, é tônico. Ele está sozinho? Não. Ele está seguido de S? Não. Ele está seguido de Z. Então, não entra aqui na nossa regra. A gente viu bem claramente que ele precisa estar sozinho ou seguido de S. O único amigo do I e do U é o S. O restante é inimigo. Então, a gente não coloca acento aqui em juiz. Vou colocar aqui bem no cantinho, ó, sem acento. Tem uma outra regra que eu quero te falar, ó, rainha. Olha só que curiosa essa regra, ó. Rainha. Vamos lá. Esse I aqui é um hiato?
Ele está formando aqui o hiato com a vogal anterior. É o segundo elemento desse hiato? Sim. Ele está sozinho? Tá sozinho. Então eu coloco o acento em rainha? Não coloca acento em rainha, porque existe um elemento impeditivo aqui, ó, é esse dígrafo NH. Você não vai colocar acento quando o I ou o U estiverem seguidos de NH. É por isso que rainha não tem acento, tudo bem? Então nós trabalhamos aqui algumas particularidades em relação aos hiatos tônicos. Esta regra costuma cair com frequência nas provas. E com ela nós finalizamos a nossa aula de acentuação gráfica. Nós vimos a posição da sílaba tônica, você aprendeu quais são os acentos que nós temos, a classificar as palavras de acordo com a posição das sílabas, vimos exemplos, enfim. Você viu aqui a parte básica de acentuação gráfica. Se você quiser estudar este e outros assuntos também de língua portuguesa, principalmente se você estiver fazendo concurso público, isso aqui é fundamental. Mas existem algumas particularidades que eu não falei aqui no vídeo, mas eu falo lá na Rota de Estudo, que é a minha plataforma de estudos de língua portuguesa. O que tem na Rota de Estudos? Tem tudo que você precisa, ó. Teoria objetiva, sem enrolação, sem ficar colocando coisas que não aparecem com frequência nas provas. Eu vou te ensinar aquilo que cai com mais frequência nas provas, de um jeito simples, prático, objetivo e sem enrolação. Aqui, ó, direto ao ponto, como você viu aqui nesta aula. Então, teoria objetiva. Além disso, exercícios para você treinar, porque é importantíssimo que você faça exercícios para você fixar o conteúdo. Então, lá na Rota de Estudo tem exercícios para você fixar o conteúdo logo após a parte teórica e, além disso, questões comentadas, passo a passo, comentadas em vídeo, por mim, de uma forma objetiva e clara para você entender a vida real, como as bancas exploram este assunto aqui nas provas, tudo bem? Então, se você quiser estudar comigo na Rota de Estudo, eu vou deixar aqui o link na descrição desse vídeo, no primeiro comentário fixado. Eu espero que você tenha gostado desta aula, foi um prazer ministrá-la para você. Um abraço, boa semana e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.